Itinerário da nossa BD, o livro Evangelho para a Vida Real, capítulo 15, o Evangelho da Santificação. Bom, vamos começar hoje o estudo com uma pergunta feita por Paulo em Romanos 6:1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Se somos justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio da obra de Cristo, será que mais pecado não magnificaria cada vez mais a graça de Deus? Observe a resposta que Paulo deu logo em seguida em Romanos 6:2. De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A resposta de Paulo ela não é uma resposta impaciente. Como você pode pensar uma coisa dessas? Mas ele demonstra nos versos seguintes de Romanos 6 que essa prática ela não pode ocorrer mais na vida do crente. Porque houve uma mudança fundamental que aconteceu entre nosso relacionamento com o pecado. A expressão que ele usa para essa mudança é: nós morremos para o pecado. Sendo assim, o que Paulo quer dizer quando afirma que nós morremos para o pecado? É óbvio que ele não quer dizer que nós morremos para o cometimento do pecado. Porque se isso fosse verdade, nenhuma pessoa honesta poderia alegar ser justificada, porque todos nós pecamos diariamente. Também não quer dizer que nós morremos para deixarmos de ser sensíveis às tentações do pecado. Se isso fosse verdade, as admoestações de Pedro para se abster dos desejos pecaminosos em 1 Pedro 2:11 seria inútil. Veja o que Pedro fala. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, ou seja, esse morremos para o pecado não é morremos para a tentação do pecado e também não é morremos pelo cometimento do pecado. Então, o que Paulo quer dizer? Vários irmãos eles assumem duas posições para responder essa pergunta. A primeira é de que Paulo se refere exclusivamente à culpa do pecado, ou seja, por meio da nossa união com Cristo na sua morte, morremos para a culpa do pecado. Bom, essa visão ela parece ser consistente com a declaração de Paulo em Romanos 7:4, de que por meio de Cristo morremos para a lei, não para a lei como expressão da vontade moral de Deus, mas para a condenação, a maldição da lei, a condenação da lei. E outros irmãos em Cristo dizem que Paulo quer dizer que morremos para o reino e domínio do pecado em nossas vidas. Em outras palavras, como o pecado já não exerce domínio absoluto sobre nós, nós podemos mais, continuar falando, não podemos mais continuar falando dele como um modo de vida predominante. Ou seja, como o pecado não exerce mais domínio em nossa vida, ele não mais predomina, ele não é mais algo costumeiro em nossa vida, Lutamos com o pecado e pecamos de fato, mas o pecado não é mais o nosso mestre. No entanto, nós devemos acreditar que ambas as visões devem ser unidas no entendimento desse texto. Ou seja, a culpa do nosso pecado em Adão resultou em nosso ser entregue ao domínio do pecado como consequência penal. Parte da consequência penal do pecado de Adão foi entregue ao domínio da escravidão do pecado. É por isso que Davi disse o que nós encontramos no Salmo 51:5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Observe o que disse sobre isso o irmão John Brown, um pastor escocês do século XIX, teólogo e autor de vários comentários. Ele diz o seguinte: a do pecado é a morte, até que a sentença condenatória seja executada. Uma pessoa está sujeita ao pecado, tanto em seu poder de condenar, quanto em seu poder de depravar, ou exercer domínio. Mas deixe as consequências penais serem totalmente satisfeitas. Deixe a penalidade da lei ser integralmente paga, e a pessoa é imediatamente liberta do poder de condenação do pecado e da sua influência do domínio depravador. É dessa forma que todos os que estão em Cristo Jesus, todos
todos os que foram justificados pela sua graça morreram não em suas próprias pessoas, mas na pessoa de seu fiador. Eles estão, portanto, livres do reino do pecado, de seu poder para condenar e, portanto, também do seu poder para governar o coração e a vida. Ou seja, a nossa escravidão ao domínio do pecado foi resultado de nossa culpa incorrida pelo pecado de Adão, agravada pelo nosso próprio pecado pessoal, ou seja, o pecado que cometemos dia após dia. Porém, a nossa culpa, tanto a partir de Adão quanto aos nossos próprios pecados, foi sanada, sempre, para sempre, por intermédio da nossa união com Cristo, com sua morte. Portanto, tendo morrido com Cristo para a nossa culpa do pecado, morremos para o domínio do pecado, ou, por assim dizer, fomos libertos do seu domínio. Já não mais continuamos no pecado como um estilo de vida dominante. O pecado já não domina sobre nós. Nós, sim, cometemos pecado diariamente, mas isso não é uma prática comum, né? É um pecado que nós cometemos, nos arrependemos, pedimos perdão e buscamos não mais cometê-los, né? Essa morte do domínio do pecado ou a libertação dele é muitas vezes chamada de santificação definitiva. Essa expressão indica uma ruptura decisiva ou separação com o pecado como um poder dominante na vida do crente. É um evento pontuado no tempo, que ocorre simultaneamente com a justificação. É uma mudança operada em nós pela ação monergética do Espírito Santo, ao nos retirar do reino das trevas e nos trazer para o reino de Cristo, de acordo com o que diz em Colossenses 1,13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa ruptura definitiva como o domínio do pecado, que é unicamente obra do Espírito Santo, ocorre na vida de todos que confiam em Cristo como seu Salvador. Não existe justificação sem santificação definitiva. Considerem-se mortos para o pecado. Nós estamos livres tanto da condenação quanto da culpa, quanto ao poder reinante do domínio do pecado em nossas vidas. Sendo assim, de que essa informação é útil para nós? Como ela pode nos ajudar quando nós estivermos enfrentando um padrão de pecado, um pecado que muitas vezes é persistente e muitas vezes nós acabamos cedendo aos nossos desejos pecaminosos? É aqui onde as instruções de Paulo elas podem nos ajudar. Vamos ver o que diz em Romanos 6,11. Paulo diz o seguinte: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele não está dizendo para fazer algo, mas para acreditar em algo. Devemos considerar ou acreditar que estamos mortos para o pecado definitivamente. Primeiramente, estamos mortos para a culpa do pecado. Deus já não conta mais isso contra nós. Não estamos mais sobre a condenação da culpa disso. É o que diz em Romanos 4,8 e Romanos 8,1. Vamos ler aqui. Romanos 4,8 vai dizer o seguinte: feliz é aquele que o Senhor não o acusa de cometer pecados. Em Romanos 8,1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Então, lembre-se de que você é culpado em si mesmo, mas em Deus já não considera mais você culpado, porque a culpa do seu pecado ela foi levada por Cristo como nosso substituto em seu ato na cruz, né? Não só na cruz, mas também na vida dele. A pena ela foi cumprida, a penalidade ela foi paga. Na expressão de Paulo, você morreu para a culpa do pecado. Nós sabemos que quando estamos dolorosamente conscientes do pecado em nossas vidas, é difícil contar com o fato de que estamos mortos para a sua culpa.
mas uma razão para mantermos as firmes promessas de Deus. Como ele diz, nós morremos para o pecado. Todo aquele que tem Cristo como Senhor de sua vida, Cristo levou sobre si a sua culpa e pagou totalmente o seu débito com ele. Assim, como parecia inacreditável a Abraão que ele pudesse ter um filho quando ele tinha quase 100 anos de idade, e Sara estéril, muitas vezes também nos parece inacreditável que morremos para a culpa do pecado, quando ele parece tão feio a nossos próprios olhos. Mas, do mesmo modo, como Abraão não enfraqueceu na fé, mas creu na promessa de Deus, também devemos crer na promessa de Deus, no que Deus diz para nós. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Morremos para a culpa do pecado. William Romaine, ele escreveu o seguinte, ele era um dos líderes do avivamento do século XVIII na Inglaterra, ele escreveu o seguinte: nenhum pecado pode ser crucificado no coração ou na vida, a menos que seja perdoado primeiramente na consciência, porque haverá falta de fé para receber a força de Jesus, o único por quem o pecado pode ser crucificado. Se ele não for mortificado na sua culpa, ele não pode ser subjugado no seu poder. O que o nosso irmão William estava dizendo é que se você não crê que você está morto para a culpa do pecado, você não pode confiar em Cristo como fonte de força para subjugar o poder do pecado em sua vida. Então, assim, o que devemos fazer? Para começar a lidar com o pecado em sua vida, é preciso contar com o fato de que você morreu para a culpa dele, por meio da sua união em Cristo. Amém? Vamos agora para o tópico 4. Bom dia, irmãos. Estarei dando continuidade à lição deste domingo, na nossa escola bíblica dominical, onde eu vou falar do tópico 4, onde fala que não deixe o pecado reinar. A Bíblia nos traz várias passagens bíblicas sobre nós não deixarmos o pecado reinar sobre nossa vida. É claro, somos cientes disso, que a palavra de Deus fala que se nós nascemos de novo, nós temos que abandonar as práticas que o velho homem praticava, né? Então, nesse tópico a gente vai estar vendo alguns conselhos que nos dá para nós resistirmos à vontade da carne. Mas quero dizer que para isso é preciso que nós estejamos em comunhão com o nosso Senhor. Aí você pergunta, como? Todos nós sabemos que se nós estivermos lendo a Tua Palavra diariamente e orando, adorando, louvando ao Senhor, nós vamos estar nos revestindo do poder e da graça do nosso Deus. E nós vamos realmente resistir à vontade da carne, né? Como todos nós sabemos que quando nós conhecemos o Senhor, nós nos tornamos uma nova criatura. Então, temos que abandonar as coisas velhas e pensar nas coisas novas, coisas que edificam a nossa vida e glorifique o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, fala assim, né? No boletim, né? Morremos não apenas para a culpa do pecado, mas também para o seu poder reinante em nossas vidas. Então, não podemos deixar que o pecado reine em nossas vidas, até porque se nós nascemos de novo, se nós somos pessoas regeneradas em Cristo, nós não temos que dar brecha, dar espaço para que o pecado reine sobre a nossa vida. É claro que mais para frente a gente vai ver que
há uma briga entre a carne e o espírito, né? Mas quem que tem que prevalecer? A vontade do Espírito em nossa vida, entendeu? Então, é isso que a gente vai ver aqui para frente, né? Aqui o pecado é visto como um princípio ativo que procura nos dominar. Então, embora o pecado ainda esteja dentro de nós como um princípio ativo, ele não pode mais reinar supremo em nossas vidas. Estamos unidos em Cristo e o seu Espírito Santo veio habitar em nós. Somos libertos do poder de Satanás e recebemos um novo coração, de acordo com Ezequiel 36, 26. A gente já vai conferir. Então, se o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, então nós não somos mais escravos do pecado. Temos que abandonar as práticas que nós fazíamos antes de conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse versículo de Ezequiel fala que ele nos tirou um coração de pedra, ok? Vamos conferir aqui para ficar bem mais fácil. Ezequiel 36, 26 diz assim a palavra de Deus: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, que é o coração antes de a gente conhecer ao Senhor, e lhe darei um coração de carne, ok? Então, esse coração transformado pelo poder do Espírito, então ele vai nos dar esse coração. Atos também 26, 18 fala assim, né? Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, Jesus Cristo tem esse poder de retirar o pecador das trevas e trazer para a luz e libertar o homem do poder de Satanás. Jesus Cristo tem esse poder, uma vez que o homem o reconhece como único e suficiente Salvador. Então ele nos dá esse privilégio, né, de sermos libertos através de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado ali no madeiro. Contudo, como crente, experimentamos de fato a tensão que Paulo descreve em Gálatas 5,17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, é uma briga constante o tempo todo entre a carne e o Espírito, mas nós que somos remidos e lavados pelo sangue de Cristo, quem tem que prevalecer em nossas vidas é a vontade do Espírito Santo de Deus. Jamais devemos permitir que o pecado continue a reinar em nossa vida. Eu digo mais, se realmente nós fomos transformados pelo poder do Espírito, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali na cruz, nós não podemos dar permissão ao pecado a continuar reinando em nossas vidas. Nós temos que fazer valer
o sacrifício de Cristo e o poder do Espírito sobre nossas vidas. Então temos que deixar que o Espírito Santo habite realmente em nós. Temos que fazer isso, porque fazendo isso nós vamos estar glorificando o nome de Jesus, glorificando a Deus. E é uma passagem que fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, temos que deixar que o Espírito reine em nossas vidas. Eu sei que nós sabemos que é uma briga constante, mas quem tem que prevalecer é o Espírito Santo em nossas vidas. O irmão Jorge descreveu essa tensão da seguinte maneira: há um conflito interno entre carne e o espírito, entre a antiga e a nova natureza. Que antiga é essa? A antiga é o velho homem, entendeu? E a nova natureza é quando nós conhecemos a Cristo. É estranho, o estranho é que nesse conflito o poder e as faculdades do cristão parecem ser ocupadas em um momento por um e outro momento pelo outro. O mesmo intelecto, vontade e afeições estão sob diferentes influências, como dois exércitos em conflito, se alternando na ocupação de um terreno. Então, na verdade, nós que somos filhos de Deus, não devemos deixar que isso aconteça. Na verdade, tem que ser só um exército reinar em nossa vida, que é o exército da nova criatura, né? Então, tem que ser o exército do Espírito Santo que deve reinar nesse nosso terreno, na nossa vida, no nosso ser. Então, quando nós tivermos o tempo todo meditando na sua palavra, dia e noite, nós vamos romper as barreiras, nós vamos vencer as barreiras que o pecado nos oferece, né? Temos que reconhecer essa tensão se quisermos progredir na vida cristã. O pecado interno é como uma doença que não podemos começar a tratar até que reconheçamos sua presença. Mas no caso do pecado, devemos contar também com o fato de que, embora ainda resida em nós, ele já não tem domínio sobre nós. Ok? Entendeu? Então, nós só vamos, na verdade, ficar livre dessa doença quando nós formos transformados, esse corpo aqui, incorrupto para incorruptível. Quando nós formos para a glória com o nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim, nós vamos ser libertos definitivamente do pecado. Mas enquanto nós estivermos aqui, vai existir o pecado em nossas vidas. É claro, o crente ou o cristão não tem prazer no pecado, mas devemos resisti-lo, não deixar que ele domine, tenha o domínio sobre nós, né? Veja o que Paulo diz também em Romanos 6:4, né? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, essa vida nova é uma nova criatura. Então, através da morte de Cristo e por meio do batismo, né? Esse foi
repetindo aqui, né? Portanto, somos sepultados com ele na morte por meio do batismo, e a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Desse modo, como temos a certeza que o pecado não terá domínio sobre nós? Não devemos deixá-lo reinar em nossos corpos mortais, de forma que obedeçamos aos seus maus desejos. Veja Romanos 6,12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Então, se nós estivermos o tempo todo firmado no Senhor, quero dizer mais uma vez, através da tua palavra, de oração, de cânticos, de adoração ao Senhor, nós vamos ter força em nome de Jesus para resistir essas investida do pecado sobre nossas vidas, né? E vamos passar com mais facilidade, né? E jamais vamos obedecer os desejos, né, da carne. Pelo contrário, devemos, por meio do poder capacitador do Espírito, modificar os efeitos do corpo. Veja Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Está vendo aí? Então, se a gente fazer a vontade da carne, nós vamos morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, viverão. Quer dizer, a carne, o pecado, nos leva à morte, e morte eterna diante de Deus. Conforme diz aquele versículo, né, que se o salário do pecado é a morte, entendeu? O pecado nos traz a morte, morte espiritual diante de Deus, né? Mas logo a segunda parte do versículo fala que o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então o Espírito, se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, viverão. Então temos que viver de acordo com o Espírito Santo de Deus, obedecendo Ele, fazendo a vontade dEle. Então nós vamos ter uma vida diante do nosso Senhor, diante do nosso Deus, né? Devemos também nos obtermos dos desejos pecaminosos que estão em guerra contra a nossa alma. Veja também 1 Pedro 2,11. Amados, insisto em que, como estrangeiro e peregrino no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, conforme eu disse antes, a Bíblia nos dá várias orientações, vários conselhos, como devemos evitar as coisas da carne, como nós devemos resistir ao pecado, né? É claro, nós só vamos ter essa resistência se nós obedecermos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme disse, é uma guerra constante entre o Espírito e a carne. Mas quero dizer mais uma vez, quero ser bastante repetitivo, se nós estivermos firmados na rocha que é Jesus Cristo, se nós estivermos meditando a sua palavra dia e noite, nós vamos resistir à vontade da carne. E nós vamos sempre ter, comandando a nossa vida, o Espírito Santo de Deus. E para terminar, de fato somos chamados a uma guerra vigorosa
e ativa quanto ao princípio do pecado, que permanece em nós. Então, ele permanece em nós, porque, conforme eu já disse, nós só vamos ser libertos realmente do pecado quando Cristo voltar, né? Mas, nesse meio tempo, quem tem que reinar em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E que Deus nos abençoe. Passar para o próximo irmão que vai dando continuidade. Amém. Olá, irmãos, dando sequência à nossa EBD, o tópico que eu vou falar é poder de Cristo, não nosso. Mas antes, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, para que a gente dê, então, sequência a esse entendimento. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Bom, o fato de que o poder é de Cristo e não nosso, nós, ainda assim, nós devemos entender o seguinte, que não devemos travar uma guerra baseada em nossa própria força de vontade, porque nós entendemos que isso é poder de Deus. Então nós devemos entender, uma vez que nós já lemos esse texto, que assim como pela fé nós olhamos para Cristo, para a posição dele, nós devemos também buscar essa capacitação em Cristo. Ou seja, o fato de que eu vou gerar frutos não vem de mim, mas vem de Deus. Assim como a gente já estudou até aqui, a salvação não é por mérito próprio. A fé não vem de nós, é o Espírito Santo que nos capacita a criar ainda mais em Deus. A mesma coisa, a santificação, a evangelização não é poder nosso, é de Cristo. Então esse poder vem a nós como resultado da nossa união vital ou existente com Ele, ou seja, com Cristo. Tudo isso tem a ver com a posição que nós temos com Cristo, não por nós mesmos. Nós já aprendemos até aqui que se for por nossos méritos, nós somos muitos falhos e não somos capazes de nada disso. Por isso, então, Jesus, lá em João capítulo 15, que nós acabamos de ler, versículos 1 a 5, ele chamou a si mesmo de videira, ou seja, nós somos os ramos que estamos na videira. Ou seja, mesmo que a gente gere fruto, mesmo que a gente gere um grupo maior de pessoas que conheçam a Cristo através de nós, né? Mesmo que muita gente conheça Cristo através de nós, não é por nós mesmos, mas é pelo próprio Jesus, que já morreu em nosso lugar. Então, o autor fala o seguinte, ele estava nos ensinando que, assim como os ramos obtêm sua vida em nutrição da videira, também devemos receber nosso poder e a vida espiritual dele. Ou seja, assim como os ramos dependem da videira para se multiplicarem, nós, cristãos, dependemos de Cristo para também multiplicar o Evangelho. E a santificação vem dele. Bom, sabemos que todos os crentes estão espiritualmente unidos a Cristo, de modo que a nossa vida espiritual vem dele. Contudo, não somos completamente passivos nessa relação. Ou seja, passivo é aquela pessoa que só recebe, né? Só aceita, só recebe, só ganha. Mas nós devemos ser também ativos. Nós não somos apenas aquelas pessoas que vão receber de Deus, vão receber de Cristo. Olha só, quando nós somos salvos, nós temos nossa parcela de ativos, onde nós precisamos fazer nossa parte. Porque Deus pode salvar quem Ele quer, mas é tão prazeroso servi-lo. Por isso nós temos que agir para proclamar a sua mensagem e para buscarmos a santificação. Somos santificados por causa de Cristo,
mas nós devemos fazer nossa parte nessa história. Ou seja, devemos permanecer nele pela fé, ou seja, manter nossa fé viva. Nós já aprendemos que a fé é capacitação do Espírito Santo. Nós já aprendemos que para conhecer mais a vontade de Deus, eu preciso ler mais a sua palavra. Por isso, nós precisamos estar sempre atentos e ativos com aquilo que cabe a nós fazermos. Ou seja, devemos confiar ativamente em Cristo, diariamente, buscando o poder capacitador que nós precisamos para travar essa guerra espiritual contra o pecado. Bom, lá em Gálatas 25, 22 e 23, nós temos então o fruto do Espírito, onde, uma vez que nós nos convertemos, Paulo fala então à igreja de Galácia sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. É só cantando a musiquinha, né, que eu vou lembrar. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sobre essas coisas, não há lei. Então, assim, isso é adquirido pelo poder do Espírito Santo. E isso o cristão recebe quando somente se torna de fato cristão. A pessoa só recebe quando de fato se torna cristão. Deixando claro que isso não é poder nosso, mas poder de Cristo. Porque após a morte de Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em nós, para que nós sejamos cada vez mais capazes de honrá-lo. E nossa parte ativa é buscar cada dia mais conquistar, alcançar, amadurecer nessas características do fruto, para que sejamos capazes de multiplicar esses ramos, uma vez que nós estamos ligados na videira, que é Jesus Cristo. Bom, o próximo tópico, santificação progressiva. Ou seja, nós somos santos, mas existe a progressão, onde nós vamos estar cada vez mais parecidos com Cristo. Então, até o próximo tópico. Dando sequência, então, ao nosso EBD, o tópico agora fala sobre santificação progressiva. Bom, o que acontece sobre essa santificação progressiva? Nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós e por isso nós somos capazes de lutar contra o pecado, de vencer e de nos tornarmos cada vez mais santos, parecidos com Cristo. Nós sabemos disso, mas nós entendemos também que nossa natureza pecaminosa continua a nos perturbar. Ou seja, mesmo que o Espírito Santo, mesmo que tudo isso seja mais forte do que o pecado, nós ainda assim continuamos numa luta constante, porque o pecado que está em nossa carne, ele continua no nosso calcanhar, ele continua insistindo para que nós venhamos cair. Por isso, então, nós temos essa observação sobre a santificação progressiva, onde nós, a cada dia, lutamos ainda mais contra o pecado, nos tornamos, assim, cada vez mais santos. Então, nós temos aqui uma visão que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 4, 1, 9 e 10. Só para a gente ter uma ideia sobre essa luta, sobre como que tem que ser nossa santificação progressiva, onde nós vamos crescer a cada instante. Diz assim, capítulo 4, versículo 1, 9 e 10. Versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Versículos 9 e 10. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Ou seja, é uma luta constante contra o pecado. Então a gente precisa a cada dia mais dedicar ainda mais nosso amor ao próximo, aos nossos irmãos, esse amor fraternal, para que a gente a cada dia mais, nessa luta contra o pecado, a gente consiga ainda mais parecer mais com Cristo, para que a gente possa se desviar
daquilo que é ruim e deixar que o Espírito Santo age em nossas vidas para que a gente seja cada vez mais santo. Os ensinamentos vieram, cabe agora a nós praticarmos para que essa santificação de fato prossiga e que a gente consiga cada dia mais essa santidade. Bom, Pedro também na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 8, ele escreve o seguinte: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e produtivos e improdutivos. Ou seja, se isso tudo habita em nós, nós não seremos inoperantes e nem produtivos, porque nós vamos fazer para honrar a Deus. O Espírito Santo habitando em nós, essas qualidades, essas qualificações que nós vamos adquirindo dia a dia, isso vai nos deixar pessoas operantes, produtivas, e não o contrário. Nós precisamos, então, nos capacitar diariamente. Sabemos que existe o mover do Espírito Santo e é Ele que nos faz buscar, mas nossa ação é fazer crescer o que Deus deseja. Ou seja, crescermos cada dia mais em espírito e em santidade para que nossa santificação prossiga até estarmos cada vez mais parecidos com Cristo e que possamos então alcançar a santidade que nós tanto desejamos. Bom, o autor diz o seguinte: embora o espírito que habita em nós seja mais forte do que a natureza pecaminosa, essa natureza continua a fincar seus calcanhares, como eu disse no início, a cada passo do caminho. Em algumas vezes, ela puxará a corda na direção errada. Então o autor fala: então, o que nos fará continuar em face deste conflito interno? É uma pergunta, a resposta é o Evangelho. Então o que nos faz lutar contra tudo isso é o Evangelho, as boas novas do Senhor. É entendermos que Cristo morreu por nós e que nós devemos estar cada vez mais parecido com Ele. Isso, essa santidade progressiva, esse crescimento espiritual que a gente ganha a cada dia, nos faz mais fortes para nos livrarmos daquilo que o pecado nos puxa para trás. Para que a gente então vença. Então o autor continua com sua observação. É a garantia no Evangelho de que, de fato, morremos para a culpa do pecado, de que não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, de que o Senhor nunca contará nossos pecados contra nós. Antes de continuar a ideia do autor, aquela questão, né, de quando nós cometemos alguma falha com alguém e a gente fala assim, poxa, está perdoado. Mas sempre que existe uma briga, uma intriga, alguma coisa, vem a lembrança. Ah, mas você fez isso naquele dia. Mesmo tendo sido perdoado, nosso coração chega a apontar. Mas você fez isso aquele dia, olha só, tá vendo? Fez de novo. Jesus jamais contará nossos pecados contra nós. O autor continua. E de que estamos verdadeiramente libertos do poder dominante do pecado, que nos motivará e nos fará continuar, mesmo em meio à tentação entre o espírito e a natureza pecaminosa. Mesmo em meio à tensão. Ou seja, devemos nos manter focados no Evangelho, porque é o Evangelho que nos faz vencer essa tensão de santificação e de pecado. O Evangelho nos tornará pessoas mais firmes para escolhermos sempre o Evangelho, sempre a santificação e lutarmos contra o pecado cada vez mais fortes, para que a gente não caia. Para concluirmos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, o fato de Cristo ter morrido na cruz por todos nós significa que nós também já morremos para o pecado e agora vivemos para Ele. Somos novas criaturas. Nessa passagem, ser constrangido tem o sentido de ser altamente motivado, ou seja, o seu amor me constrange ao ponto de me motivar a querer ser mais parecido com Ele. Então, esse amor que Jesus tem por nós nos traz um constrangimento que nos motiva a sermos mais santos, para o honrarmos e o agradarmos.
Devemos ser motivados pelo amor de Cristo por nós. E onde aprendemos sobre o seu amor? Simplesmente no Evangelho. Então, no Evangelho, nós vamos aprender a cada dia mais a sermos motivados por esse imenso amor. O autor conclui o seguinte: o Evangelho, recebido em nossos corações na salvação, garante santificação definitiva. E o Evangelho, crido todos os dias, é a única motivação duradoura para buscar a santificação progressiva. Então, o Evangelho, crido diariamente, é a única motivação duradoura para que nós possamos buscar a santificação progressiva. A cada dia mais, nos tornarmos mais santos. É por isso que precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias. Nós temos falado sempre de pregar o Evangelho ao próximo, para que mais pessoas conheçam ao Senhor e sejam salvos. Mas nós também precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos diariamente. Como? Estudando sua palavra, conhecendo mais a vontade de Deus, reconhecendo as boas novas do Senhor que Ele tem reservado para nós, entendendo que eu sou um pecador que merecia o inferno, mas o seu amor imenso me deu hoje a liberdade de ser chamado filho de Deus, adotado e tendo todos os direitos, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. É no Evangelho que encontramos essas insondáveis riquezas de Cristo, que produzem não apenas justificação, mas também santificação. Ou seja, nós aprendemos até aqui que já fomos justificados, ou seja, pecados perdoados. Mas não só a justificação. O Evangelho nos traz a santificação, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Deus e que nossa imagem reflita a imagem de Jesus para aqueles que não conhecem a Ele. E que a gente possa, então, nesse estudo até aqui, entender que a santificação é algo que nos deve trazer motivação, porque o Evangelho santifica. Então, conhecendo o Evangelho, eu me torno cada vez mais santo. Então, que isso possa nos trazer o desejo de conhecer ainda mais a vontade de Deus. Porque é muito fácil ser salvo e ficar parado. Mas não, eu preciso diariamente me alimentar da palavra de Deus, para que eu me torne cada vez mais santo e parecido com Ele. E que no grande dia a gente vai entender o quão é prazeroso conhecer mais de Deus. Que os irmãos possam se dedicar ainda mais à palavra do Senhor e que esse estudo de hoje possa trazer uma motivação ainda mais a você conhecer as Escrituras para se parecer mais com o Senhor. Os irmãos fiquem com Deus e até o próximo estudo.